Vamos lá, livro de Lucas, capítulo 17, versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então disseram os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos fé, aumenta a nossa fé. Os apóstolos disseram ao Senhor, em outras versões diz, pediram ao Senhor: aumenta-nos a fé, acrescenta-nos a fé. Guarde esse texto, porque ele é importante para nós. Agora eu quero convidar você para Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Vamos ler. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Mantenha esse texto na tela, Dielo, porque ele vai nortear essa ministração. Queridos, essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Escute uma coisa, a fé, ela não é uma fé aleatória, não é? Quando se coloca esse tema, a fé que salva, então algumas pessoas podem presumir de que, bom, então Jesus não salva, quem salva é a fé, então eu não preciso nem de Jesus, só basta eu ter fé e eu serei salvo. Não, a fé não é à toa, a fé ela não existe sem direção, sem propósito. É óbvio que quem salva é o Cristo, quem salva é Jesus, mas para que eu possa receber a salvação, eu recebo essa salvação de graça. Nenhum sacrifício, nenhuma ação humana pode comprar, pagar, me trazer salvação, porque ela já foi paga, ela já foi ofertada por Deus para nós, através do sacrifício de Jesus. Isso é certo, isso é uma verdade. Mas escute uma coisa, se eu não acreditar nesse sacrifício, se eu não crer com o coração, como disse para vocês no domingo passado, se eu não crer com o meu coração que Jesus ressuscitou dos mortos e confessar com a boca que Ele é o Senhor, não tem como eu ser salvo, embora a sua expiação é para todos nós. Há quem diga que é só para um grupo seleto de remidos, de salvos. Eu acredito que o sacrifício de Jesus é para todo homem, para todo aquele que nele crê, para que esse tal não pereça, mas possa receber em Jesus a vida que Ele tem para ofertar, não uma vida terrena tão somente, mas uma vida eterna. Mas escute uma coisa, se eu não crer nesse sacrifício, se eu não tiver fé nesse sacrifício, não tem como eu obter a salvação. Então escute, a salvação é de graça, mas para que eu possa receber na minha vida, eu preciso, por meio da fé, recebê-la. Ah não, Jesus morreu porque Ele quis morrer, e Ele que sabe. Não tinha o que fazer no céu, veio ao mundo. Não, eu creio que Ele veio ao mundo com um propósito. A sua morte veio remir o meu pecado, veio expiar o meu pecado, veio apagar o meu pecado, veio anular a minha condenação. Eu creio nessa verdade. E eu me arrependo dos meus pecados e acredito que essas verdades na Bíblia são genuínas. Isso você faz, esse mecanismo que faz você pensar isso, você acreditar isso, é a sua fé. E quando você faz isso, usando o mecanismo da fé para receber a salvação que é de graça, você é salvo. E uma coisa importante, você apenas e eu não somos salvos no aspecto da eternidade. Olha que coisa interessante, guarde isso no seu coração. O principal propósito da fé e da graça é nos redimir para a vida eterna. Isso está posto, isso é claro. Mas também somos salvos desse mundo. Somos salvos do estilo de vida que nos consome, que nos destrói. Uma pessoa outrora, por exemplo, nos vícios, nas drogas, gastando tudo o que tinha, levando a sua família à destruição. A gente sabe de muitos casos assim.
de pessoas que vendem tudo dentro de casa para alimentar o seu vício. Ele está destruindo a família, ele está condenando o seu lar, ele está condenando a sua casa. E escute, isso não tem nada a ver com salvação, com vida eterna, mas com uma destruição de uma família, destruição de sonhos, de projetos. Esse casal se uniu para que tivesse uma vida a dois, constituísse uma família e vivesse bem. Mas agora o vício das drogas entrou no lar e está destruindo o lar deles. E tem gente, e como nós já atendemos pessoas assim, e como nós já lidamos com pessoas assim, de tirar tudo que tinha dentro de casa, vender a roupa da esposa, a esposa vender as coisas dentro de casa, vender as roupas do marido, para alimentar um vício. Conhecemos muitos lares assim. Esses lares então estão perdidos. E aí Jesus entra na vida dessa pessoa. Jesus veio com salvação. E esta pessoa de alguma maneira acredita que Jesus pode transformar a sua casa, pode transformar o seu lar. E quando esta pessoa acredita nisso, confia nisso, olha para Jesus, entrega a vida a Jesus, ele diz assim: eu não posso mais levar esse estilo de vida, eu não posso mais consumir com a minha saúde por causa desse vício, eu estou perdendo minha esposa, meus filhos para as drogas. Não. E aí a pessoa começa a entender que esse não é o modelo de vida que Jesus tem para ele, que o que lhe leva às drogas é um vazio. Escute, gente, lidando com o ser humano há 38 anos, escute uma coisa, conhecendo, sabendo como funciona o ser humano, o que leva muitas pessoas a buscar esse estilo de vida, é para além, por exemplo, de safadeza, de ser vergonhice, de não ter o que fazer na vida. Na verdade, o que leva 99% das pessoas a buscar caminhos para lhe trazer algum tipo de alívio é o desamparo da alma, é o vazio existencial, é a falta de viver nesse mundo sem direção, sem alvo, sem propósito, sem a cruz. Aí as pessoas não conseguem saciar a demanda dos seus desamparos, das suas angústias. Aí buscam na prostituição, aí buscam nos jogos, aí buscam nas drogas, nos vícios. O que é isso? É uma busca para saciar uma necessidade. Na verdade, é a ausência de Deus, é a ausência do Senhor. E aí, como as pessoas não conhecem a Deus, elas procuram outros meios para tentar amenizar o vazio que existe dentro delas. E por isso, elas se metem nesses caminhos que para sair deles é muito difícil. Só uma intervenção de Deus, só uma intervenção divina. Mas aí no dia que Jesus aparece no caminho dessa pessoa, mostrando para ele que Jesus pode preencher o vazio da sua alma, Jesus pode lhe trazer alegria, ele não precisa encher a cara para viver bem, para se encorajar, para ter paz, para ter alegria. Ele não precisa um monte de mulheres, um monte de homens para saciar o vazio da sua alma. Com a pessoa que tem, ele vai aprender de que ela ou ele é suficiente para si. Ele vai compreender de que não precisa se matar e destruir a família à busca de dinheiro. Ele vai aprender, como diz a Bíblia, a viver contente, a viver feliz com o que tem. Ele vai aprender na palavra de Deus de que a questão da prosperidade, da bênção de Deus, não está no ganhar muito dinheiro, mas está na sua qualidade de vida. E o que ele tem, ele pode ser feliz com o que tem. Ele vai aprendendo essas verdades. E aí ele vai se libertando e vai se salvando desse modelo destruidor que a sociedade impõe para o ser humano. Então veja, para além da fé nos libertar e nos salvar para a salvação, a fé em Jesus nos salva dessa vida destruidora que o mundo nos apresenta. A princípio, você tira a salvação de lado, que é a primeira ação da graça e da fé na vida da pessoa, mas também a pessoa começa a se salvar
desse modelo destruidor que muitas famílias vivem, que muitos jovens vivem. Então veja, a fé não salva apenas para a vida eterna, mas a fé em Jesus também nos salva para vivermos nesse mundo com a qualidade de vida melhor. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Aleluia. Então escute uma coisa, quando a pessoa encontra Jesus, ela também se salva de destruir a sua vida. Ela vai aprender de que, ela vai ter a consciência de que, para que fumar tanto, não é? Ou para que fumar? Eu vou destruir com o meu pulmão. Você me entende? Ela vai ter de entendimento, não é que a igreja proíbe isso, a igreja proíbe aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Ela vai vendo que ela não precisa ficar tão ansiosa com o dia de amanhã. Por que as pessoas fumam? 99% por ansiedade, porque o cigarro é uma via de escape. Está aqui o psicólogo aqui, não é? É uma via de escape. A pessoa ansiosa, então, o que ela faz? Aí ela vai pitar, não é? Ela vai fumar para descarregar um pouquinho a ansiedade. E aí ela vai aprendendo na palavra de Deus, porque que não tem por que ela ficar ansiosa com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Ela vai aprendendo em Deus a lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque ela vai aprendendo que a Bíblia diz que o Senhor cuida de nós. Você pode aplaudir a Ele, por favor? Vamos lá. Faça isso com alegria. Vamos lá, mais forte. Oh, que coisa boa. Então escute uma coisa. A fé, ela não é, sabe, assim à toa. É Jesus que salva. A fé, ela não é aleatória. É de qualquer jeito. Então eu tenho fé. Então, pastor, se eu tiver fé, eu lembro, eu vim agora de manhã me lembrando do papai. O papai era muito engraçado. Ele tinha umas manias. Assim que ele estava se convertendo, né? Indo para a igreja, aí a gente perdia uma coisa em casa, perdia, sei lá, um lápis, uma caneta, qualquer coisa, uma bola. Aí ele brincava e dizia assim: se você perder alguma coisa, dá 3 pulinhos e pede para o São Noguinho. Nem sei que santo é esse. Existe esse santo, São Noguinho. Alguém já ouviu falar desse santo? Sério? Eu estava me lembrando, eu ria sozinho. E o pior é que eu não pesquisei se existia esse santo. São Noguinho, mas que santo é esse, não é? Ele dizia: dá 3 pulos para o São Noguinho que tu vai achar. Então, pastor, se eu tiver fé no São Noguinho, eu vou achar as coisas. Então, se eu tiver fé no Santo Antônio, não é? Que é o casamenteiro, eu vou me casar. Então, a questão aqui é fé, não é só. Porque a fé tem direção. A fé tem alvo. A fé aponta para alguém. Não é simplesmente, eu tenho fé que vou ficar no meio da avenida e os carros vão passar por mim e eu serei a mulher invisível. Os carros vão passar e não vão me atropelar. Não, isso não é fé, isso é tolice. Isso é ignorância. Porque a fé tem propósito. Porque a fé tem alvo. Porque a fé aponta para alguém. Para quem a fé aponta? A fé aponta para Jesus. A fé aponta para o Cristo. Se eu tiver fé numa madeira, tem um texto que estou preparando sobre idolatria, já escrevi. A Bíblia diz que o ser humano vai no mato, o homem vai no mato, ele corta uma árvore. Com a árvore que ele cortou, ele separa uma lenha para o seu fogão, ele separa uma lenha para a sua lareira, para fazer uma fogueira. E com a mesma madeira que ele separou a lenha, olha que interessante, ele faz uma imagem e adora aquela imagem, ele faz um ser, um personagem e se prostra diante dele. Aí a Bíblia diz: esse homem não parece ser nécio? Esse homem é um homem tolo, essa pessoa é uma pessoa tola, porque o gesso, olha que interessante, isso aqui é a versão Pedro Araújo, tá? A do gesso. A do gesso é a versão minha agora que me veio. O mesmo gesso que faz o teto da casa, o mesmo gesso que faz a parede, o ser humano pega o gesso, molda e diz: Nossa Senhora. Meus irmãos, é uma questão de inteligência. É isso que a Bíblia diz. Aí a pessoa, o mesmo gesso
que faz uma parede de gesso, que faz um teto, a mesma pintura que pinta a casa, que pinta um quadro, aí faz uma imagem e diz, nosso Senhor Jesus, são tal, e adora aquela imagem feita de gesso, o mesmo material que foi feito sua parede, que foi feito o teto. Qual é a coisa extraordinária do nosso Deus? Tudo que existe no mundo, escute uma coisa, as matérias que existem no mundo, Deus não é o modelo delas, elas não têm ligação com Deus. Olha que interessante, o gesso da parede, a imagem é o mesmo gesso, tem ligação, Deus não. Tudo que existe no mundo, isso não é matéria comparada com a matéria da existência de Deus. A única coisa que existe no mundo, que tem ligação com Deus, que veio, que podemos dizer que veio da matéria de Deus, sou eu e você. Olha que coisa interessante. Sou eu e você. O barro era do barro, e a Bíblia diz que quando o homem voltar, o barro volta do lugar para onde ele veio, do barro. O corpo volta para o barro, da onde ele veio, mas o espírito volta para Deus, da onde ele veio. Aleluia! Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Que coisa interessante isso. Mas isso não nos dá um direito de nos colocarmos como ser a ser adorado. Não, que o sangue de Jesus nos cubra, em hipótese alguma. Não, só o Senhor Deus. Então veja, queridos, eu estava dizendo inicialmente acerca de quanto o homem, às vezes, ele é tolo, ele é nécio, e muitas pessoas o utilizam da fé como algo tolo. É alguém que chega para mim com uma foto de um homem, e aí diz para mim assim, uma senhora, pastor, ore por esta pessoa. Amém. Ore por nós. Aqui está a foto dessa pessoa. Eu digo amém, vamos orar. Qual é a situação que você quer que eu ore? Ela disse, esse homem é meu amante, pastor, e eu quero casar com ele. Eu digo, você é doida, mulher? Que conversa é essa? Eu quero que o senhor ore para ele deixar da mulher dele e ficar comigo. Eu digo, você é louco, irmão? Senhora, isso lá em Belém, uma ocasião. Verdade? Eu digo, quem sabe o terreiro de macumba é mais na frente. O terreiro é mais ali, aqui é uma igreja. Não, eu não posso orar assim. Mas eu tenho fé que ele vai ser meu. Você é doida, mulher? Isso não existe. Que conversa é essa? Eu digo, não. Você me entende? Eu tenho fé que ele vai deixar a mulher dele, vai viver comigo. Isso não é fé, isso é feitiçaria. Alguém que quer destruir um lar para fazer um outro, isso é feitiçaria. Isso não é de Deus, isso não é fé. Não, isso não é fé. Eu tenho fé que ele vai deixar a mulher dele e vai casar comigo. Eu digo, não, minha senhora, eu não posso orar por isso. Eu vou orar para que Deus lhe ilumine a sua mente. Não posso orar por isso, não sou macumbeiro. Quem sabe o macumbeiro é mais na frente. Eu sou um pastor. A gente não cava, a gente não fecha um buraco cavando outro. Não tem como, sempre vai ficar faltando um buraco lá para fechar. Não, comece a sua vida de outra maneira. Não, minha senhora, isso não é fé. Veja, quando as pessoas se enganam no aspecto da fé, a fé precisa ter um propósito. A fé precisa ter um alvo. A fé não pode fugir de princípios. A fé, ela não foge de princípios, ela tem um alvo, ela tem uma meta. E no aspecto da salvação é o Cristo. Não é a fé por si só. A fé por si só não opera nada. A fé, para operar, ela precisa estar ligada a um mecanismo que lhe acende. Sabe? Está ligada a esse mecanismo que faz ela funcionar. E quem é esse mecanismo? Quem é esse ser? É Jesus.
Quando eu creio que Jesus vai libertar a minha casa, Ele liberta. Quando eu creio que Jesus vai salvar a minha vida, Ele salva. Quando creio que Jesus vai me transformar, Ele me transforma. Digam amém. Você pode aplaudir a Ele. Por favor, faça isso. É o cego de Jericó, que está à porta de Jericó, e ele sai gritando: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Você sabe essa história? A multidão manda ele se calar, os discípulos mandam ele se calar, e ele continua a gritar mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Quando ele chega para Jesus, Jesus manda ele que ele vem, e Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Ele diz: Senhor, que eu enxergue, que eu veja. E aí Jesus diz a ele: pois bem, pois então vá, a tua fé te salvou. Foi para além da fé o curar. Jesus diz: a fé o salvou. Não só o salvou para o aspecto da salvação, mas também a fé o salvou da vida mendigante que ele vivia, da vida oprimida que ele vivia. Mas por que isso se tornou uma realidade, uma verdade? Porque ele apontou para Jesus, porque ele se lançou sobre Jesus. Você entende? Quem sabe ele tivesse ido em outros meios e não alcançara, como a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo que tinha em outras coisas e não alcançou a cura, até que ela foi a Jesus. Então veja, a fé genuína para alcançar a salvação, ela precisa ir apontar para Jesus, precisa olhar para Jesus. É você anular a si mesmo e se entregar a Ele. É João Batista que, quando Jesus aparece e alguém chega assim e diz: ele está operando mais maravilha que você, fazendo mais coisas que você, batizando mais gente que você. João diz que ele cresça, que ele cresça. João tinha fé em Jesus, o Batista tinha fé em Jesus, que ele cresça e que eu diminua, que ele cresça. Então veja, alguém que olha para Jesus, o seu eu é diminuído, porque ele se lança sobre Jesus, porque ele tem fé em Jesus, porque ele confia em Jesus, porque ele depende de Jesus. Meus irmãos, tudo é sobre Jesus. Não tem uma canção que diz: tudo é sobre Jesus, tudo é para Jesus. Então a fé que salva, ela precisa estar arraigada em Jesus. Você pode aplaudir a Ele? Vamos lá, faça isso com alegria. Eu quero ler com vocês Hebreus 12, 2, e vou pregar e vou continuar isso em outro domingo. Hebreus 12, 2, vamos lá. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Esse é o nosso Jesus. Queridos, quando você em algum momento da vida estiver cansado, estiver esgotado, estiver exaurido, sabe, quando chegar aqueles momentos da caminhada da fé, em que você já está quase não mais acreditando na igreja, em pastor algum, no evangelho, ou até mesmo, quem sabe, quase não acreditando naquilo que a Bíblia diz para você, tenha fé em Jesus. Olhe para Jesus. Mantenha os olhos fitos em Jesus. Meus irmãos, eu sirvo ao Senhor desde criança. Desde a minha infância eu sirvo a Jesus. Sabe, são 38 anos pregando a palavra de Deus. Comecei com 9 anos de idade. Eu nunca tive crise de fé. Você sabe por quê? Porque eu aprendi desde a minha infância que eu preciso olhar para Jesus. Meus olhos, a minha fé, às vezes quando quer esmorecer, quando, sabe, a luta, a adversidade, eu olho para Jesus e eu digo: eu sirvo é Jesus. Eu prego é por Jesus. Eu prego o Evangelho de Cristo. Eu sirvo a Jesus. Ele é o meu Senhor. Isso renova a nossa fé.
Isso restaura a nossa confiança em Jesus. Porque Jesus passou tudo que Ele passou. Aí eu me pergunto, eu não fui crucificado, não é? Sabe, o que eu já passei na vida, o que você passou na vida, não se compara com o que Jesus passou. Nós somos seres falhos, nós erramos, nós pecamos, somos passivos de crítica, porque somos humanos. Aí você olha Jesus, Ele não passou, ele era Deus, Ele é Deus, deixou a sua trono de glória, veio para a terra, passou tudo que Ele passou, e Ele não desistiu. Por que eu vou desistir? Ele não merecia, às vezes merecemos, e aí ficamos desanimados, chateados. Não, é nessas horas que precisamos olhar para Jesus e dizer, Ele é o consumador da minha fé, Ele venceu tudo, e no final Ele foi coroado, no final Ele se assentou do lado do seu Pai. Então Ele é um modelo para a nossa vida. Mantenha os seus olhos em Jesus, que a sua fé nesta manhã seja restaurada, seja renovada, porque a fé em Jesus salva, salva a nossa casa, salva a nossa vida. Que coisa boa. Se coloque em pé, eu quero ler esse texto para você. E aí, em outro culto, eu quero seguir essa mensagem. Anote esse texto, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 55 e 57. 1 Coríntios 15, 55 a 57 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá vitória, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus venceu a morte, tenha fé. Jesus venceu a morte, tenha fé. Você tem motivo nesta manhã para renovar a sua fé, porque a morte não deteu Jesus. A morte não deteu Jesus. No dia em que você for a Jerusalém, você vai entrar lá no sepulcro e você vai ver que o sepulcro está vazio. Tenha fé em Jesus. Jesus ressuscitou para que a sua fé